Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Arbocast, o seu podcast sobre arboricultura e operações com árvores. Hoje eu estou aqui com um dos convidados mais esperados de todos os tempos. Vou falar aqui com Pedro Maia. Mas antes de tudo, gostaria de pedir para você aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para você saber quando sair um episódio novo e deixe o seu like, seu comentário aqui, o que você tem achado aqui do nosso podcast e comentários sobre o nosso episódio. Lembrando que esse episódio é patrocinado pela Arbolab, treinamentos em escalada, poda, motosserra e outras operações de área verde. E sem mais delongas, meu grande amigo Pedro Maia, como que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. É um prazer estar aqui com você em Recife, né? Lembra isso, bem lembrado. Hoje aqui o episódio especial, né? Estamos aqui em Recife, no estúdio, gravando, treinando o pessoal aqui. E essa cidade maravilhosa, estou sendo muito bem recebido aqui pelo Pedro, pelo povo aqui de Recife. E sem palavras, né? Calor, né? Cheguei aqui logo após o carnaval, é fantástico. Pedrão, estou aqui posso dizer que com o proprietário aí de uma top 10 empresas de conservação de área verde no Brasil, entre as 10 maiores. A gente está aí no mercado, nesse mercado específico de manutenção de áreas verdes ou manejo arbóreo, propriamente dito, né? Já há uns 18 anos trabalhando. Então, a gente começou aqui, né, pela cidade de Recife, um contrato aqui, e fomos crescendo, fomos entrando em outros estados. Hoje a gente tem equipes trabalhando em 7 estados diferentes. Fantástico. Então, assim, é um desafio, né? Cuidar de árvore num país que é imenso como o Brasil, né? É um continente, como o pessoal costuma dizer. Eu tenho uma certa experiência com empresa de conservação de área verde, já trabalhei com terraplenagem, né? Obra espalhada mais pelo estado de São Paulo, né? Eu sou neto de encarregado de terraplenagem, então pessoal que veio da construção civil lá nas décadas de 60, 70, 80 e meados de 90. Então eu cresci escutando a história lá do meu pai e o meu avô, que trabalhavam os dois na mesma empresa. Tocantins, Mato Grosso, Ceará. Então eles nunca estavam parados por aqui. Então já veio meio que assim no sangue, parece que pré-programado para se espalhar por aí. Mas eu nunca fui o dono do negócio ali para entender a complexidade da coisa. E quando eu fui ter a minha empresa de conservação de área verde, aí você vê a complexidade de você atender, vamos dizer, 8 cidades, mas e 8 estados. Essa é uma grande pergunta assim, que eu até tenho para fazer. Como que faz para conseguir, número 1, gerir tudo isso em 8 estados diferentes? São 7 estados diferentes. São 7, mas muda, né? Às vezes são 6, às vezes aumenta. Tá. Como gerir e como conseguir ter esse pensamento, pensar grande. A gente às vezes tem como que se diz, síndrome do vira-lata. A gente quer pensar pequeno, às vezes o dinheiro é meio criminalizado, não quero ser dinheirista, que o pessoal fala, mas o dinheiro acaba que traz muito conforto, muita facilidade, né, no geral, para a família, para a questão de saúde, para todo mundo, e acaba se espalhando mesmo para as pessoas que estão em volta. Como que faz para gerir e para pensar grande, pensar o tamanho do Brasil? Eu vou falar a minha experiência, assim, como foi que tudo começou, né? Assim, a empresa é uma empresa familiar, sou eu, meu pai e meu irmão trabalhando na empresa, mais os responsáveis técnicos, os engenheiros agrônomos e florestais e as equipes de campo. Hoje a gente está com uns 220 funcionários, entre eles
acho que em torno de 30, 40, um pouco mais de podadores, né? Arboristas, motoristas, operadores de trituradores, de estocadores e a equipe de apoio, né? Então, assim, no início, eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei 10 anos com a construção civil também, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa familiar e passei ainda algum tempo trabalhando com obras civis e surgiu essa oportunidade de trabalhar em João Pessoa. A gente venceu um processo licitatório em João Pessoa, eu fui para lá para ajudar a empresa e aí fui entender o que era o manejo arbóreo, o que era a logística, a equipe, formação de equipe, os equipamentos necessários. E aí, após esse prazo aí de aprendizado, né, que eu fui entender, eu disse, poxa, vamos tentar replicar isso em outros clientes, vamos procurar clientes. Não vamos esperar apenas os processos licitatórios aparecerem, né? E aí eu peguei um carro, um Saveiro que eu tinha na época e fui em Fortaleza, fui em Guarulhos, fui em Brasília, fui em Natal. E aí, um pouco explicando como era já o nosso procedimento, eu acabei vendo que o nosso procedimento era bem completo, né, de manejo. Então, a gente faz as podas, as erradicações, tritura o material, faz a compostagem do material triturado, temos equipamento de diagnóstico, tomógrafo. Acho que o primeiro tomógrafo do Brasil foi o nosso. Há 13 anos que a gente já usa tomógrafo. A gente já tem penetrógrafo, temos equipamentos e eu disse, poxa, a gente não está tão... Estamos bem, assim, não vejo todas as cidades usando quando você fala que a gente não está tão bem, o Brasil não está tão bem. A empresa sua tinha todo esse suporte. Isso. E você conhecia essa realidade diferenciada que é de estoca, trituração de material, que dá para transformar em compostagem, isso. Penetrógrafo e resistógrafo, para quem não sabe, que são equipamentos que dá para usar para avaliação do real risco ali da árvore, né? E aí você olhou o Brasil, deu Fui visitando, né? Fui visitando também através dos editais. Os editais, quando você vai participar de um processo licitatório, que é a chamada pública de uma cidade, quando quer contratar uma empresa terceirizada, especializada nesse serviço. Então, eu fui visitando várias cidades e ao momento que você vai visitando muita coisa, você vai traçando um diagnóstico, inclusive, dos clientes, né, das cidades, qual a cidade que tem condições de receber a gente, que seja atrativa economicamente. Então, a gente começou a rodar bem o Brasil. Então, acho que eu já li mais de 250 editais hoje. É coisa. Né? Então, assim, tem gente que gosta de ler livro de qualquer tipo. Meus livros são os editais. E né? aprende com o edital, né? Muito, muito. O edital, ele demonstra já qual é o nível que a prefeitura está querendo da empresa que vai ser contratada. Então, eu escolho, normalmente, em cada 10 editais, eu só participo de uma licitação. E a cada 10 licitações que eu participo, eu só ganho um contrato desse. A assertividade é de 10%. Exatamente. Não é ruim. Então, assim, fui rodando e as portas foram se abrindo para a empresa. A gente hoje trabalha em Natal, trabalha em Recife, estamos com máquina em Porto Alegre, Piracicaba, Dois Córregos, Bebedouro, lá em São Paulo. Estamos voltando para Maringá, no Paraná, temos máquina em Sarandi, de estoca. Então, assim, a gente consegue entregar a nível nacional equipes e estruturas para atender bem as prefeituras. Fazemos também muitos serviços privados, mas mais próximo de onde a gente já está trabalhando. Então, assim, é um desafio a logística, realmente não é fácil fazer, mas, assim, os clientes são muito espalhados, né? Ou você realmente se desloca para atender todo mundo, ou você fica na sua base, naquilo. Mas, assim, a gente vê uma perspectiva muito boa a nível nacional e, hoje em dia,
assim, metade do meu comercial eu já não fico procurando mais editais. São as prefeituras que estão convidando a gente para participar dos processos licitatórios, né? Então, isso é muito legal. Então, demonstra que a empresa tá bem, né? Que ela virou uma referência a nível nacional e, assim, com tudo isso, eu acho que é interessante também a participação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a SBAU, né? A gente participa ativamente como patrocinador, eu tenho até um cargo na diretoria. Então, assim, eu gosto, assim, meu papel dentro da SBAU, como empresário, é desenvolver o arbonegócio, né? Que você estamos inseridos. Então, é isso. Eu acho que é um mercado incipiente, é uma coisa que está começando no Brasil agora, e eu acho que a gente está bem posicionado. Fantástico. Muito, muito interessante. Mas você deu uma explicada aí do tamanho que está o negócio, passou ali tudo. As cidades que você está, dá para ter uma ideia de que você não chegou direto com os 7 estados, né? Vai gradualmente incorporando ali aos contratos e ganha aí o outro se encerra e assim vai, né? Mas como que você consegue daqui de Recife enxergar um negócio, por exemplo, vamos lá em São Paulo? Qual o nível de complexidade de você ter uma operação longe dos olhos, digamos assim, porque a gente, como ser humano, muitas vezes a gente é egocêntrico, né? Você fala assim, não, tem que estar aqui debaixo da minha asa, aqui, eu tenho que ver tudo. Como que faz para gerir o negócio lá? Tem que confiar nas pessoas, tem que... eu não consigo. Eu tenho meus responsáveis técnicos, são os engenheiros agrônomos e florestais, em que eu dou muita delegação, assim, eu repasso toda a responsabilidade deles, eles são o dono da empresa naquela determinada cidade que eles estão trabalhando, né? Eu vejo muito isso, assim, o feedback que eu tenho deles, de eles estarem, assim, eu deixo eles muito à vontade. Eles têm autonomia. Total. Tem cobrança, total. Mas com autonomia vem uma cobrança, né? É uma delegação assistida, planejada, né? Que a gente tenta dar o apoio para essas equipes em cada cidade, dar condições para eles poderem trabalhar, né? Então, assim, meu trabalho, eu fico um pouco mais na área comercial da empresa, meu irmão fica mais na área operacional da empresa, junto com um gerente nosso também, que é um engenheiro agrônomo que está mais tempo na empresa. Então, é isso, a gente consegue distribuir bem as responsabilidades e depois dos responsáveis técnicos, tem os encarregados da empresa, tem as equipes de campo e todo o que é legal, assim, contratos que eu gosto de trabalhar, que é contratos por unidade de trabalho, ou seja, por receber por árvore, por poda. Seria por produção. Por produção. Não é mensal. Não é mensal. A modalidade que você prefere eu prefiro quanto eu trabalho ou quanto ganho. Não eu trabalho e ganho. Exatamente. Que é hoje, para mim, eu acho que é o grande desafio que as prefeituras ainda não conseguiram perceber isso. Muitas cidades e cidades importantes no Brasil ainda pagam por equipe. Por equipe. O cara tem ali uma equipe com 10 pessoas, no meio engenheiro, no meio ajudante, podador, com caminhão, tudo. E ele paga um X naquilo ali. Se ele vai fazer 10 podas, 50 podas ou uma poda, ele vai pagar aquilo ali fixo. Normalmente as prefeituras colocam uma meta de produtividade, mas é uma meta, uma expectativa que, assim, a prefeitura conseguiu com seus próprios funcionários públicos. Então, assim, eu acho... Com equipamento arcaico. Eu acho metas que, quando eu vejo, a maioria dos editais são metas muito pequenas, metas muito pífias. Subaproveitadas. Então, assim, o interessante é realmente pagar por unidade de serviço prestado, porque você fica com um pacto social muito bem definido nesse tipo de contrato, né? Quanto mais eu fizer, mais beneficia a prefeitura, mais os munícipes, mais os funcionários, que eu premio meus funcionários. Quanto mais eles podarem, mais eles cuidarem da arborização urbana. Então,
assim, é um pacto social muito bem definido. Então, quem define isso são as prefeituras através dos editais públicos. E o que eu tenho visto por aí é que são editais mal feitos, com a metodologia não muito antiquada, né? Ou inapropriada. Exatamente. Veja, quando você fala metodologia, a metodologia do serviço, não da parte técnica da poda, a montagem do escopo do trabalho. Do escopo do trabalho e a forma de pagamento. Então, isso faz, por exemplo, eu tenho contratos da outra forma também, recebendo por mês, mas não é o meu melhor contrato. Eu vejo que é o meu pior contrato dessa forma. Eu quero produzir mais, eu quero ser mais eficiente para a prefeitura e o contrato não permite. Então, assim, eu escolho muito também, por isso, né, os contratos que são mais... que me pedem mais eficiência. Minha empresa é eficiente, eu quero mostrar a eficiência da minha empresa. Se a partir do momento que a prefeitura não quer eficiência dentro do contrato, eu acabo retrocedendo, às vezes, né, na tecnologia, equipamentos inadequados. Não então, é a tua forma de trabalhar. Se torna desconfortável ali. Eu quero entregar para a prefeitura o melhor que eu posso. Que é o dinheiro do erário público, o famoso erário público que. E eu acho que é a maneira mais correta de você tratar o erário público, é mais eficiente. É você incentivar a empresa e os funcionários e todo mundo que está envolvido a produzir mais, né? Fazer mais. Aproveitar bem o serviço. Menos dinheiro. Pedro, o dia que eu cheguei aqui em Recife, né, já na hora que eu entrei no carro ali, eu já saí olhando as podas, falei, poxa, não é porque você está aqui, se eu tivesse que falar, eu falava, mas as podas estão muito bem feitas. Você vê que é um trabalho assim, bem produzido e não é pouco volume. A gente está numa capital aqui, não é cidade fácil de atender. Porque o que eu quero dizer quando é capital? Eu tenho um fluxo de pessoas muito grande, carro muito grande, uma demanda de pedidos em extremos de cidade muito grande. Então, isso prova a eficiência realmente do teu modelo de negócio por produção, né? Não por diária. Assim, a equipe técnica da Prefeitura de Recife é uma equipe técnica muito competente. Eu aprendi muito e a empresa se desenvolveu muito através do cliente, das demandas do cliente. Então, colocar triturador na rua foi uma demanda do cliente. Então, a gente se adaptou às exigências do cliente. Então, assim, não foi só Engemaia quis fazer bem feito. Foi muito cobrança também dos nossos clientes, né? Então, assim, tem outros desafios, ruas estreitas, morros. Então, como trabalhar bem... Gestão de mão de obra em capital, que é difícil. E equipamentos adequados, né? A gente tem caminhões de 10 metros, de 13 metros, 17 metros, de lança 24 metros de lança de cesto, de alcance, né? Que a gente acaba simplificando os carros de elevação, os carros que a gente dá o apoio aos arboristas dessa forma... árvore em escalada. Agora a gente está comprando um equipamento, um Munk, um guindalto, né, de 30 metros. Então, assim, são tipos de investimento que a gente precisa fazer para cuidar especificamente de condições difíceis de acesso, né? Fantástico. E muitas vezes o que eu enxergo, né? As empresas eles querem dar um jeito lá e fazer uma gambiarra com o que tem. E como vamos lá, dinheiro público, o pessoal fala, é dinheiro público, vamos tratar de qualquer jeito. E para quem não sabe, tem muitos municípios, eles não sabem o modelo que tem que se implantar ali. Eu recebo muito e-mail de prefeitura pedindo referência de preço. Aí você monta ali, fala, o meu preço é assim, 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 assim. E o edital vai se moldar daquela forma que você passou. Então, se você pega o trabalho de poda de árvores, uma prefeitura que está ali tentando se modernizar, ela acaba caindo num fornecedor de serviços que não é especializado em área verde, igual a Engemaia. O cara, sei lá, especialista em portaria. E o cara fala, não, deixa comigo que eu vou fazer. O cara imagina um preço assim, inexequível
com o equipamento mais arcaico do mundo, sem pensar em qualidade da poda. Você nem imagina como que tem que podar, a qualidade de vida do trabalhador dele, segurança. E quando chega esse edital depois de pronto, que foi essa empresa aí de portaria, por exemplo, sem querer, né? Portaria, poda de árvore não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o cara não tem know-how algum, ou equipe técnica alguma, ele que formou aquele edital. Você já se deu de frente com esse tipo de edital ou não? Ou eu estou falando alguma coisa que não existe? Eu já vi de tudo. Como que ele fala? Dindinha dizia, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Eu já enfrentei muitos absurdos, já passei por... Assim, veja, eu já vi... Falando sobre precificação, que é um desafio, né? Você precificar um serviço como esse, com tantas variáveis, né? Sim. Uma árvore tem muita variável, né? Então... Mas, assim, com o tempo, a gente vai meio que chegando num valor aproximado por porte de árvore, pequeno porte, médio porte, grande porte, vão cobrar tanto, então... Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já recebi edital lá com o cara, ele fala a árvore assim, a PMG, aí eu só vou dar o valor da G, né, da árvore que ele considerava a maior de todas. Ele pagava R$150 por poda, né? Então, assim, se você fizer 10 podas no dia, da mais complexa de todas, são R$1.500 para uma equipe. Tem que olhar assim, pelo preço só. Não, lógico que esse preço a gente já sabe que é muito baixo, né? Uhum. Mas, assim, precisa olhar todo o em volta, né? Vai triturar o material... Onde é que está o ponto de descarte? Ótimo. Né? Muito. Então, tudo isso influencia no seu preço final. O descarte é meu, a prefeitura está colocando um caminhão ali para me apoiar. Então, assim, eu já recebi convite para trabalhar, assim, uma prefeitura que disse, não precisa triturar, que a gente já tem um triturador estacionário lá no aterro sanitário. Eu disse, não, mas não é a minha metodologia. Minha metodologia é triturar na rua, porque... Por causa do volume do transporte. Não só por causa do volume, mas também porque uma das grandes vantagens dessa metodologia é você valorizar o produto da arborização urbana, que eu não chamo mais de resíduo. Uhum. Né? A gente quer transformar esse passivo ambiental num ativo ambiental para a cidade, ou seja, gerar dinheiro, ela pode vender aquilo dali depois do nosso processo. Então, podou a árvore, o galho caiu na rua, já bota dentro do triturador. Por quê? Evita contaminação, né? O pior contaminante de um galho desse é a própria sílica da areia. Arrastou muito galho, ele já está contaminado. Então, se você for deixar para triturar estacionário, já perdeu o valor. Então, poxa, se você quer gerar dinheiro para a prefeitura, ela poder vender aquilo por um preço mais alto, se você está fazendo um processo errado, você não vai conseguir valorizar aquele material. Então, o objetivo é esse, é aumentar o máximo possível do valor do produto, para que ele possa fazer uma compostagem bem feita, ou então vender isso como biomassa, né? Então, eu neguei, assim, essa prefeitura que me chamou, não, vai fazer assim, não, então eu prefiro não fazer. Não, como assim? Você não quer vir só porque a gente vai fazer dessa forma? Porque, assim, eu não vou voltar 15 anos na tecnologia que a gente desenvolveu e tudo, que a gente está preparado para prestar um bom serviço. E ver tudo que você prega de positivo e ter que fazer o contrário. Exato. Porque eu já vi prefeitura, e é a realidade de muitas prefeituras no Brasil, que ele pega o resíduo de poda, resíduo de supressão de árvore e vai junto com o lixo urbano. Vai vir aterro lá. E a gente sabe que isso é um puta de um problema para todo mundo, né? Resíduo. Hoje, 5% do volume dos nossos aterros sanitários no Brasil é massa verde, que era... a gente fala muito daquele canudinho, né? O canudinho de plástico que tocou pelo papel. Aquilo ali representa 0,001% do aterro sanitário. 5%, você falou? 5%. Então, veja, se todo mundo fizesse a trituração, todo mundo fizesse a sua compostagem, você aumentaria em 5% todos os aterros sanitários. Veja o impacto
ambiental, né? Porque muito metro cúbico aí. milhares, né? Milhares. Então, assim, um aterro sanitário, muita gente nunca foi. Eu já morei dentro de um aterro sanitário. No aterro sanitário de Fernando Noronha. O pessoal produz o lixo, bota ali na rua e acabou. Na verdade, minto, não era um aterro sanitário. Lá era uma usina de triagem, que lá não tem aterro sanitário. Mas morei lá e eu vi uma riqueza nesse material, um valor que poderia ser aproveitado e o pessoal não aproveitando essa vantagem, né? Nos Estados Unidos, esqueça, é caríssimo você mandar esse material para uma aterro sanitário. Por isso o pessoal já faz isso por osmose, né? Dentro de casa já manda separadinho. E também na rua, as podas. Então, assim, depois que um aterro sanitário é desativado, você passa 30 anos cuidando dos passivos ambientais, que ainda gera chorume, lixiviado, né? Então, imagine você aumentar 5% dessa capacidade, você não levando o material de poda para lá. Então, assim, é um ganho total. Assim, você pode calcular isso durante 30 anos, o ganho que você vai ter se você fizer essa metodologia. Tá. Então, hoje, o que você não só atende a prefeitura, mas aquela prefeitura que ela está lá, seja que ponto do Brasil hoje, e ela quer implantar um projeto completo para poda, resíduo de poda adequada, equipamento adequado, equipe dentro do padrão de segurança, né, que a prefeitura tem que atender NR, norma regulamentadora, igual a todo mundo. E aí, depois disso ainda, ela consegue já sair com esse resíduo dali da rua mesmo, já tratado, que ele já sai picado, ele deixa de ser resíduo, já virou um produto, né, já virou chip ali. Se ela tiver um espaço, você vai botar naquele espaço ali o material e fazer compostagem, que ela pode tanto pôr para uso próprio, ou ela pode comercializar aquilo ali e o que era lixo, que era gasto, passa a virar lucro. Você tem esse projeto hoje? Pronto. É assim que a gente já trabalha praticamente nas cidades e muitas vezes, por exemplo, eu estou entrando numa cidade agora no Ceará, que eu fui contratado sem trituração, mas eu vou botar a trituração dentro do escopo. Eu prefiro gastar mais, mesmo não sendo uma exigência contratual. Você colocou ali um plus, ali um brinde. Exatamente. Para o município. Porque, assim, a gente quer mostrar um bom serviço, independente da forma de contratação, a gente quer mostrar um bom serviço e dizer, poxa, vale a pena investir nisso. E você, quando entra num cliente assim, a expectativa é que você não saia nunca mais. Você mantém aquela base, um cliente satisfeito. Então, é isso que a gente pode oferecer, né? Agora, eu vejo muito poucas prefeituras querendo todo esse conjunto de serviços, toda essa... que é uma certa complexidade, né, não existe o conhecimento. Parece complexo. Para você já tem essa operação acontecendo, a prefeitura, você chega, se apresenta para a prefeitura, ele acha que vai ser complexo de implantar porque nunca viu, né? O medo do novo. Exatamente. Então, assim, veja, o Brasil tem 5.500 cidades, né? Quem cuida das áreas urbanas públicas são as prefeituras. Então, eu tenho prováveis 5.500 clientes no Brasil, que são as prefeituras. 80%, eu fiz um diagnóstico depois de algumas visitas, 80% das cidades do Brasil ainda não tem uma equipe de poda específica, né? Aquele jardineiro da prefeitura. O cara que foi realocado, o cara era do o cara tem aquela escada metálica, um facão. Quem tem motosserra já está avançado. Já está avançado. Então, assim, vejo o mundo de oportunidades que tem. A gente tem muito para crescer. Tem muito ainda. Tem muito para crescer. Né? Assim, se você colocar assim, qual é a cidade, Pedro, que fazem a poda, trituração, compostagem, tem diagnóstico, fazem tudo? Conta aí. Eu acho que não tem mais de 30. Por aí. 30 de 5.500 cidades que fazem... Vai pegar mais ou menos as capitais e algumas outras cidades grandes aí. Exatamente. E olha que tem capital que não faz, viu? Imagina. Eu não conheço, mas imagino. Eu conheço, mas eu não vou citar. Não vamos falar aqui. Não vamos deixar ruim pro pessoal, mas sim deixar o convite
para entrar em contato com a Engemar. Pô, tu escutei aqui que você tem um projeto, você poderia me apresentar? Disponível para apresentar para qualquer prefeitura do Brasil, né? Com certeza, com certeza. A gente está trabalhando para qualquer lugar. Para melhoria da arborização e da qualidade de segurança, né? Independente de algum contrato que eu vá ter ou não, eu faço questão de passar, fazer uma consultoria gratuita, de querer a melhoria da prefeitura, independente se eu vou estar lá ou não. Sim. Porque, assim, eu acho que esse é o nosso papel dentro até como membro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, é passar o que a gente sabe um pouco. Eu sei um pouco mais de precificação, né, de preço, fazer as composições, porque o Brasil ainda não tem essas tabelas de preço de referência, não sabe nem o que é um triturador, não sabe o que é um destocador, não sabe o que é um tomógrafo. Então, assim, a gente entrega isso para que a prefeitura se desenvolva, independente de a gente estar lá ou não. Tá, é interessante. Esse pensamento é recíproco da minha parte na questão educacional, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, pô, mas você fica ensinando vídeo de graça para a galera, mas daí não vai para o teu curso, ou não vai para o curso de lá, de cá. Se a gente não fizer o mínimo, quem é que você falou, eu já tenho no telefone aqui, te faço uma consultoria, te mando um e-mail com o meu projeto, tudo para você implantar aí. Se a gente não fizer esse mínimo, a gente não está cumprindo esse papel nosso aí dentro como membros ali da Sociedade Brasileira de Arboricultura, né? Assim, eu não digo nem que é meu projeto, né? Assim, eu acho que é o correto a ser feito, né? Acho que as prefeituras, quanto mais corretamente eles estão tratando a arborização urbana, né? Seguindo a norma e fazendo todo o processo dessa metodologia que a gente está falando, mais a gente vai evoluir a arborização urbana brasileira, mais a gente vai evoluir a nossa classe de arboristas, né? Uhum. Então, assim, só tem benefício. Não tem... É bom para todo mundo. Ô Pedro, e você falou aí que o seu negócio é a precificação. Para quem está assistindo e amanhã tem uma visita para fazer e aquela pergunta que eu recebo assim com uma frequência muito grande, né? Quanto que eu cobro, né? A pessoa te manda uma foto assim de uma árvore assim bem de longe, você não consegue às vezes nem ter a proporção, né? Quanto que eu cobro para podar essa árvore aqui? Você fala, rapaz, que pergunta! A gente até conversamos, acho que ontem sobre isso, falamos um pouquinho hoje de novo, né? De que não existe um quanto porque se você for perseguir o teu concorrente por preço, você não sabe qual que é a estratégia do cara. Se você for querer manter um padrão de valor, depende de uma dezena, se não uma centena de variáveis, incluindo o próprio cliente. Quem é o teu cliente? Aguenta pagar? Senão você já tem que declinar de cara ali. Não faz parte do meu... O que você tem para falar para o cara que vai amanhã lá fazer um orçamento? Quanto que eu cobro para podar aqui uma árvore desse tamanho, Pedro? É uma arte. Precificar é uma arte, né? Inclusive, eu sou pós-graduado na área de engenharia de custos, né? E assim, você vai aprendendo com o tempo a precificar bem, né? Você leva às vezes você cobra demais, às vezes você cobra de menos, leva prejuízo, né? E você vai chegando no seu target ali, você tem um feeling, né? Você acaba tendo isso. Mas, assim, como eu trabalho com clientes primeiro, a logística muito complexa, né? Cidades muito afastadas, então você tem que colocar tudo isso na conta, né? Você vai fazer uma árvore ou você vai fazer 1000 árvores, né? O preço para fazer uma árvore é bem mais caro do que para fazer 1000 árvores. Então, volume depende, logística, mão de obra, né? O salário de Pernambuco é diferente do salário de São Paulo. E tem isso, tem os equipamentos, os custos de combustíveis. São 3 coisas principais, né? Mão de obra, equipamento e insumos. Esses são os custos diretos para você chegar no seu custo direto do seu serviço. Depois disso, você tem o seu BDI, ou seja, bonificações e despesas indiretas, que é o seu lucro, lógico, todo mundo tem que ter. E as suas despesas como impostos, né, que estão lá, o custo do seu escritório,
a sua equipe de escritório, a luz do escritório. Então, são muitas variáveis que precisam ser colocadas no preço da sua poda de árvore. Né? Muita gente fala, não, mas pô, o podador aqui do lado vem lá aqui e faz muito mais barato. Sim, lógico, porque ele não tem uma estrutura para chegar lá e fazer. Ele não é regularizado, CLT, não paga os encargos sociais. Então, tudo isso, se você quiser fazer a coisa bem feita, tem que colocar todos os custos embutidos. Né? Então, assim, precificar uma arte não tem um preço. Né? Assim, tem uma tabela de referência que eu gostaria de criar, né, de precificação. Hoje, no Brasil, eu acho que tem o Sinap, tem algumas coisas, mas não tem... Você tem uma tabela de referência, DR, tem tabela de referência, você entra lá, tem a tabela de referência de poda. Mas vamos lá, né? DR é estradas, então é poda beira de estrada, é uma produtividade diferente do que você fazer dentro da cidade. Sinap vem da construção civil, então são podas dentro de canteiros de obra. Agora, então, a gente mesmo não tem, urbana. Não tem. O serviço urbano. Exatamente. Então, assim, você precisa tomar muito cuidado quando você pega uma tabela de referência para saber quais foram as condicionantes que eles tomaram como referência, né? Por exemplo, tem um item que eu odeio lá na Sinap que chama corte raso, que muitas prefeituras usam isso como erradicação. Mas se você ler o caderno de paisagismo do Sinap, você vai ver que esse corte raso é você amarra a árvore, passa a motosserra e ela queda livre. Isso não existe para a gente, nunca. A gente não faz queda livre. Então, assim, muitas prefeituras estão usando esse item como dizendo que é o preço justo. Você chega lá, o cara paga R$100 numa derrubada. Exatamente, para erradicar uma árvore em via pública. Não é, né? Então, as prefeituras estão errando muito na hora de precificar porque está querendo pegar uma tabela de referência para ficar mais fácil, ou pega 3 cotações de mercado, aí pegam 3 empresas muito pequenas e aí os preços vão lá para baixo. E aproveitando o seu gancho, a gente já volta na precificação, mas é muito interessante isso aí que você falou sobre essas tabelas de preço. Para você que está querendo entrar nesse ramo de licitação ou até mesmo atender empresa, mas vamos focar nessa licitação, né? Quando a gente fala licitação, é o serviço público. Então, o serviço público eu tenho nível federal, estadual, municipal, certo? Então, para qualquer um desses que você for trabalhar e participar de uma licitação, vencer, assinar contrato, se você for e declinar no contrato, você é penalizado. Por que você é penalizado? Porque a partir do momento que a prefeitura tiver que ou acionar um outro, o segundo, o terceiro colocado, ou ninguém vem, porque o preço realmente ficou fora, ficou o famoso inexequível, que não dá para fazer, então você precisa ser penalizado por isso, porque talvez precisa ser aberto um outro processo licitatório que gera um custo, que gera... eu digo que pior que o custo, o prazo, o tempo, aquelas árvores sem podar, aquele serviço público sem executar. Fechamos aqui, né? Aí você vai e cai na tabela da prefeitura. Aquilo ali é um preço de referência. Você não precisa fazer abaixo daquilo ou aquilo. Você vai botar o teu preço. Lógico que eles vão ter um orçamento lá. Se você botar acima, eles vão ter que... Chega lá 3, 4, 5 empresas, bota acima, eles vão ter que cancelar aquilo, rever o orçamento para direcionar a verba. É muito mais complexo até a formação do próprio edital do que o pessoal pensa. Aí o cara chega lá, ele olha uma tabela. Árvore PMG, 50, 75, R$100 para podar. Ele vai, vou aqui, 100, tá, vou botar 100 para tudo aqui. E dá inexequível. E aí, né? Veja, tem empresas responsáveis pelo serviço a ser prestado, e empresas que eu já vi de tudo aí no mercado, já participei de muitas licitações que o pessoal... Uma coisa engraçada que eu faço nos processos, toda vez que eu entro numa licitação, eu convido as pessoas que estão, os outros empresários, né, das outras empresas, a participar da SBAL. Né? Sim. A se associar, a participar dos congressos e tudo. O cara tem uma empresa e não sabe o que é. E em 5 anos que eu convido, adivinha quantos já foram? Ninguém vai. Nenhum. E é barato. Nenhum. O cara acha que é R$100, R$150 por ano para se associar. Então, assim, veja, é muito difícil você encontrar uma empresa que se interesse pela técnica, de vá lá e faça a sua própria composição de preço. E na hora de precificar é uma responsabilidade muito grande, né? Então,
Veja, já errei bastante em precificação. Esse é um negócio legal para a gente falar depois. Já tive prejuízos, mas aprendi com os meus erros e aí fui melhorando as especificações, fui inclusive melhorando a chamada do cliente, dando dicas boas. Pô, vamos fazer assim, vamos tentar precificar dessa forma, porque é o que é o correto, né? É o que a gente deve ser feito. E aí, no processo licitatório, realmente, quem dá o menor preço é que ganha. Não é o melhor serviço, é o menor preço. Assim, existe uma forma de licitação que chama técnica e preço. Mas isso é um processo licitatório mais complexo, um edital mais complexo. Eu nunca vi em arborização urbana e manejo o pessoal fazer por técnica e preço. Se faz mais para projetos de arquitetura, e aí o pessoal faz técnica e preço. O nosso é preço. Nosso é quem dá menor preço. Não importa, aí o cara chega lá, uma escada de alumínio e um facão. Aí vai sujeito à fiscalização, né? Se o edital for bem feito, coloca suas travas. Tem que ter o equipamento, no máximo 5 anos do equipamento, ou 10 anos do equipamento. O equipamento tem que ter esse alcance, tem que ter triturador até 30 centímetros. Aí depende do edital. Tudo depende do edital. Se o cara colocar lá só poda de árvore e tal, aí o cara aparecer lá com serrote... O que está no edital tem força de lei. Uhum. Então, a importância de um edital bem feito vira lei. Né? A lei daquele momento ali, você tem que seguir isso aqui. Se você é penalizado... Vai ser penalizado. E você pode responder ao Ministério Público, você pode até ser não preso. Não é brincadeira entrar no edital. Brincadeira. O cara que chega e entra no edital e começa... dar lance de preço em consequência, ele vai ser penalizado, sim. Vai. A empresa pode ficar inelegível de participar de outros processos licitatórios. A empresa pode ser... a penalidade pode ir a multa, nível... né? Multa, processo. Tem multa, tem processo criminal se você fizer alguma coisa errada. Então, é uma coisa muito séria. Sim. Eu vejo, né, às vezes a pessoa está começando ali no trabalho e ele está vindo de outro ramo, aí começa a se inserir no meio e realmente há o que há de bloqueio para entrar é realmente a complexidade, porque precisa ser bem feito, porque o dinheiro público ele não é brincadeira. O dinheiro público pertence a quem? Não pertence ao prefeito, ao Estado, ao presidente, é público. Simplesmente público. Ela precisa ser bem gerida e bem tratada. Por isso que todo esse problema que existe quando você não cumpre com o que você assinou no contrato ali, que foi feito com base no edital. Né? E aí que volta no assunto da composição. Tem que compor tudo certinho. E aí quando eu falo assim, né? Pô, você que está indo lá olhar uma poda de árvore amanhã, é o nosso amigo que está... É ele sozinho, ou é ele mais um... ele quer essa resposta, né? Eu até falei para você, a pessoa ele quer essa resposta de quanto eu cobro. E você é pós-graduado em composição de custos, tal. Eu fiz um curso da Fundação Getúlio Vargas, uma das maiores faculdades de administração do Brasil. E aí você escuta do professor... E a gente ainda erra, né? O professor falando assim, depende. Caramba, é essa resposta que eu precisava. Só que aí você dá essa resposta para a pessoa, esse depende não serve, né? Ele quer uma margem, quer uma porcentagem, mas não é bem assim. Quando eu vou compor um preço lá, por exemplo, né? Vamos lá, não sou eu que estou indo fazer o trabalho. Quando sou eu, vamos pensar, sou eu e mais um cara, um MEI, o famoso MEI. Vou fazer um serviço. Eu tenho que lembrar de todos os itens que o meu amigo que vai lá executar o serviço comigo vai consumir, os que eu vou consumir, a sola do meu sapato, o pneu do meu carro, a gasolina, né, a ração do meu cachorro, para pôr ali naquele preço. E muitas vezes a resposta que as pessoas querem olha essa árvore aqui, quanto que eu cobro? Essa aqui é 100. E não é assim. Faz 18 anos que eu coleto esses dados, né? Esses insumos dos custos, né?
E às vezes ainda acho novos insumos que eu tenho que agregar Na sua planilha. na minha planilha. Então, Várias planilhas, né? Não é uma. exato, Então, assim, eu gosto, assim, o bom orçamentista é aquele que tem um bom banco de dados. Já trabalhou muito, já sabe onde é que todos os insumos que você vai precisar, porque você vai criando um histórico e, lógico, uma poda de uma cidade para outra, os insumos não vão variar. Vai ser praticamente os mesmos insumos, que pode mudar alguma coisa, ou a precificação daqueles insumos. E, lógico, ano a ano, nossa inflação no Brasil vai mudando os preços e você vai atualizando o seu banco de dados. Eu digo assim, o melhor orçamentista é aquele que tem o melhor banco de dados atualizado. Muito bom. Se você tem isso, você não tem como errar. O que o pessoal imagina, assim? Que você chega na porta do cliente, ou lá, chega na casa lá da pessoa, ou numa empresa, né, que seja aí o trabalho, que você vai olhar e você já vai sair com preço na ponta da língua. E isso não existe. Isso aí é que vai caminhar o teu negócio, a tua empresa para falência, para o buraco. Você já chega e já pá! Eu já acho muito difícil os processos licitatórios, porque, por exemplo, um pregão eletrônico, ele publica o edital e você tem 15 dias para o dia do pregão. Então, você tem apenas 15 dias para estudar toda a complexidade de uma cidade. Imagina, é muita coisa para você. Então, assim, já que você não vai conseguir pegar todas as informações necessárias do seu orçamento, você faz um orçamento mais básico entre aspas, mas você bota um coeficiente de segurança, né? Porque você não olhou todas as... então, você começa a usar coeficiente de segurança para ter uma segurança naquela precificação que você está fazendo, né? Então, até isso é possível dentro das composições, porque você tem muito pouco tempo. Você vai fazer uma visita técnica dentro para esse pregão, você passa 1 hora visitando lá apenas, numa cidade que você não... Então, assim... É um trabalho que o pessoal vai levar 60 dias para rodar a cidade inteira. Não, assim, eu entendo uma cidade depois de passar 6 meses trabalhando nela. Aí eu tenho certeza, mas aí já passou o momento da precificação, né? Mas é isso, é um desafio, né? É uma área que é um desafio grande, mas, assim, é um contrato gostoso, né? Um trabalho com arborização urbana. Assim, eu gosto Você se identificou com os benefícios que tem ali, que você está fazendo um negócio que está dando benefício para a população, viu que o que era lixo virou produto, a segurança do munícipe ali, da população em geral aumenta, né? Porque dependendo da cidade que você está, você depende da segurança que está ali. Eu estou aqui em Recife agora. Eu estou dependendo da polícia daqui, eu estou dependendo da segurança da poda daqui, da saúde daqui. Se eu me machucar, eu vou precisar usar o hospital aqui. Então, às vezes, a pessoa não pensa que ela se moveu 100 quilômetros, você já está na outra mão ali. O que eu acho legal, assim, eu sou engenheiro civil, então, assim, eu já executei algumas obras aqui em Recife, então fiz a recuperação estrutural dessa ponte, construí essa igreja, fiz isso, mas são em alguns pontos específicos na cidade. A arborização que eu trabalho hoje, eu vejo em todos os lugares. Então, meu trabalho está em todos os pontos da cidade. Então, eu passo numa rua e eu fico olhando se está tudo correto. Senão, você já vai dar O plantio está bem feito, se está irrigado, se a poda está bem feita, se destocou. Então, assim... o meu trabalho está em todo lugar. E mesmo assim, aí ainda cai no que a gente estava falando no começo, né? Que daí você está espalhado para o Brasil inteiro. E aí os pontos que você não vê, você tem que ter a confiança no teu gestor. E essa é a grande virada de chave de quem tem empresa. Aquela palavra, né? Escalabilidade da tua empresa. Quanto eu consigo crescer, né? Então, normalmente o cara ele fica preso ali dentro de um círculo, ele não sai dali. Eu tenho 10 empregados, funcionários, né? É quando o cara não sabe delegar, né? Você precisa passar a delegar isso você vai ser responsável por isso, vou confiar em você, vou te ajudar em fazer tudo que você precisa e eu preciso do seu feedback, do seu retorno, né?
Então, assim, a gente tenta encontrar bons profissionais que a gente confie, que a gente passe a empresa para ele, né? Que ele trate a empresa como ele, sendo o dono da empresa. E eu vejo isso nos meus profissionais, nos meus engenheiros. Então, assim, hoje mesmo já falei com os 4 aqui, confusão, bronca, vamos... E 24 horas, o que precisar, eu tô aqui para ajudar vocês. Mas você tem que tocar, a coisa tem que acontecer ali da parte deles, né? Tem que acontecer. E é nesse momento aí que esses grandes profissionais do mercado surgem, né? Você está sempre observando o mercado e capturando, assim, capturando, como que se diz? Caçando talentos, né? Veja, assim... É muita oportunidade, né? Muitas vezes surge uma oportunidade, a gente vai chamando, a gente vai agregando, né? Muitas vezes, às vezes não vira nenhum funcionário mesmo, mas vira um parceiro, né? Sim. Como a gente está fazendo isso aqui em Recife hoje. Então, assim, é um mercado que você vai encontrando as pessoas boas de trabalhar, né? Você vai encontrando... O importante não é você saber tudo, né? É você saber quem saiba. Você conhecer e aprender, entender esses feedbacks, né? A gente está aqui num momento de treinamento, capacitando o pessoal ali. E aí, como que foi a turma hoje, né? A turma foi assim. Mas aí depois você vê o resultado. O resultado não é agora. Às vezes o resultado você vai conseguir enxergar daqui de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a gente, como ser humano, é imediatista, né, Pedro? Você quer amanhã. E esse é o grande... Das grandes empresas, quantas já lhe chamou para fazer um treinamento aí? Eu tive algumas que foram presencialmente lá. Teve algumas que foram presencialmente, mas não nessa escala que você está fazendo aí de uma equipe inteirinha de uma vez só. Então, e nesses casos aí, vamos especificar. De trabalho em altura sem o cesto, quando não tem a condição do cara usar o cesto. Eu sei por notícias, né, de jornal, mesmo é público, em São Paulo a gente perde muito mais profissionais, trabalhadores ali na operação do que você imagina, do que qualquer um possa. Como eu estou sempre atento ao que está acontecendo, você vê lá o pessoal morrendo literalmente ali no trabalho, na operação, ou com rede elétrica, ou com motosserra, e é nisso aí que entra esse encantamento meu aí pelo teu trabalho dos gestores, porque eu não posso confiar a gestão da minha empresa a uma pessoa e falar assim, não, tem uma visão de proprietário ali, né, de gerente, que quando a gente fala essa visão de dono é o gerente, porque gerente não bate nem cartão. Legalmente ali, gerente não precisa bater cartão de ponto, não tem isso, gerente toca o barco. Então, e esse gerente pegar e espremer tua equipe ao ponto de você perder um profissional. Não, vai lá e faz, não precisa desligar a energia, toca o pau. Então, a gente está vê isso acontecer, tá lá, é notícia. Eu não vou falar de onde foi, porque todo mundo acho que já perdeu um ali, pelo menos, trabalhando. Assim, infelizmente, é um absurdo. Mas todos já perderam um. Eu nunca perdi. Eu luto muito para isso não aconteça. O pessoal às vezes perde a noção. Você bota um cara para gerenciar e quando você vai lá ver, ou você não consegue ter essa visão lá de dentro do que está acontecendo e o cara está sendo um carrasco com a tua equipe. E não é a visão que muitas vezes o proprietário quer passar para o mundo, para o geral. Então, assim, essa é essa importância desse trato que você vem fazendo com a arborização urbana, né? Tanto com o resíduo, a destoca. Quantos municípios fazem destoca? Quem não sabe o que é destoca é quando você tem o toco que sobra na calçada, que hoje a gente fala tanto em acessibilidade, fica a prefeitura remove a árvore e fica o toco. Não dá para plantar outra árvore no lugar, você não consegue andar, fica feio pra caramba. Então, hoje você tem essa ferramenta. É um equipamento, né, que é sob esteira, ele vai lá e faz o desbaste e rebaixa esse toco para você ou fechar a calçada ou replantar uma outra muda no local.
Então, são equipamentos importados, são equipamentos que a gente traz o que se usa nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente não está inventando a roda. Porque às vezes o pessoal... Eu até, durante o curso, eu falo, olha, vocês não estão aprendendo a minha técnica. Eu estou repassando para vocês o que o mundo está fazendo. E quando a gente fala o mundo, a gente está falando Europa, Estados Unidos, América do Sul, que tem uma grande importância nesse mercado. Então, o que o mundo está fazendo de melhor? Porque nós nos juntamos anualmente para discutir o que está sendo feito Brasil, mundo, né? E através da Sociedade Internacional de Agricultura, né? A gente estava junto na feira da CIA, que é da indústria, que é o que realmente assim, que tem as tecnologias de equipamento e técnica. Eu tive no campeonato internacional esse ano, esse ano não, né? 2023, estive no congresso internacional da arborização urbana. Você já teve também. Então, assim, é o que você falou. Quantos procuram um curso? Quantos estão na SBAL, na Sociedade Brasileira? E você imagine quantos que foram Só tinha eu e você, brasileiro lá. Que lida que saísse. E o Márcio. Tinha o Márcio lá da Husqvarna. Acabamos encontrando mais um brasileiro que estava trabalhando no stand, né? E um amigo que veio encontrar a gente lá de fora. Mas, assim, que estavam ali na feira procurando agregar informação. A feira, sim, é impressionante, né? Tanto essa feira é a TCI Expo. TCI Expo. Então, assim, eu encontrei lá os meus fornecedores de triturador e de estocadores estavam lá, disse, eu tenho 16 trituradores. De você, poxa, você tem 16 trituradores lá no Brasil? Poxa, e nem eles sabiam que eu tinha essa quantidade toda de equipamentos deles aqui, né? Uhum. E também conheci e comprei um equipamento que não existe no Brasil, inclusive estou importando. Eu quero estar na frente. Assim. Mas você já pode falar o que é? Você vai segurar um pouco? Ainda não. Deixa chegar aqui, que aí a gente faz outro podcast. Eu já de antemão digo, é fantástico, vai revolucionar, vai trazer benefício para a prefeitura, para os trabalhadores, para todo mundo. Eficiência, produtividade. Produtividade, eficiência, segurança, né? Esse aí, pena que nós não pode falar aqui. Deixa chegar que a gente faz um próximo podcast. A gente falar só sobre essas tecnologias, porque hoje a gente está acabando falando mais dessa parte de gestão, de como entender o mercado, precificação. É o foco da conversa. Porque todo mundo começou um dia, né? Um dia tua empresa começou e até numa conversa com o Gustav no último podcast, não sei se foi o penúltimo, Gustav Winters, que é um grande paisagista do Brasil, né? Não é nem de São Paulo, é do Brasil inteiro, já está com 70 anos aí girando o Brasil. Ele falou assim, né, que alguns alunos dele, né, ele pensa tudo como um monte de milho e virando pipoca. Alguns viram pipoca, outros viram piruá. Né? E a gente, quando fala de empresa, é a mesma coisa. Algumas empresas crescem, vira aquela pipoca grandona, desenvolveu, e outras continuam ali o piruá, né? O resto da vida. Quando não é empresa familiar, né? A tua é familiar, a minha é familiar, mas você conseguiu expandir. A maioria, acho que de empresa, ela é familiar, mas ali fica o proprietário no operacional. E não digo que todo mundo tem que crescer igual, ou todo proprietário tem que sair e ir para a parte gerencial, estratégica, mas para quem quer programar uma aposentadoria, a gente tem que assumir que a gente envelhece, né, Pedro? Se eu falar, eu vou ficar o resto da vida escalando árvores, vamos botar uma data limite aí, 60, bem caprichadinho, né? 60 anos, uma hora você vai... Aí tá, é a hora que você não escalar mais, você não operar a motosserra mais, acabou? Assim, quando a gente começou a realmente sair da nossa... Assim, eu discuti muito com meu pai. Meu pai disse, não vá visitar isso, você não vai conseguir nada.
você não vai conseguir vender esse produto, né? Prefeitura é muito difícil você entrar e tudo. Ele tinha um bloqueio, um limite de pensamento ali. Eu disse, não, a gente vai conseguir. Nosso produto, nosso serviço é bom, é vendível, né? É uma referência nacional. Então, quando eu comecei a entender o que era o serviço e fui passar para... as portas vão se abrindo. E assim, foi aí que a gente começou realmente a sair do estado de Pernambuco. Meu pai já tinha Piracicaba e Recife, e aí a gente foi fazendo entrando em mais outros estados, né? Mas é uma experiência muito legal, é um trabalho muito gratificante. Mas o cara que deu esse start nessa expansão ali foi você, que provocou. Teve a origem a gente ir para manejo arbóreo e sair de construção civil fui eu realmente. Assim, a gente fazia obra ainda fazia arborização, e aí teve um momento que eu disse, não, vamos fazer só isso. Vamos se especializar nisso. Agora, né? Só faz isso aqui. Então eu fui para dentro da SBAL, fui aprender, procurar os melhores técnicos. Você procurou o caminho certo. Fui lá na Exalc, Piracicaba, na USP, para fazer curso, né? Entender o máximo que eu podia, né? Para puxar esse conhecimento, os profissionais, e trazer a tecnologia melhor e capacitar bem meus funcionários para poder conseguir fazer essa logística toda. Né? É bem complexo você mudar realmente a atividade ali da empresa, né? Que são atividades bem distintas, né? Construção civil, manejo de área verde, e digo que vocês fizeram isso com louvor. Obrigado. Né? Vindo de você é um elogio. Porque assim, você trabalhou em grandes construtoras, né, aqui do Brasil, e você soube aproveitar. Tem gente que às vezes ele não associa o emprego que ele tem, aquilo ali, a um aprendizado muito grande. Eu trabalhei também em grandes construtoras, que quando eu faço essa pergunta, né? Mas como que você faz para pensar desse tamanho? Porque você se inseriu num meio ali de grandes volumes, de grandes projetos, a sua cabeça nem funciona na baixa frequência. Seria mais ou menos isso, né? O meio que você acabou vivendo? Assim, eu sempre trabalhei para as outras empresas como funcionário, como eu trabalho para a empresa familiar, né? Eu era o cara o primeiro a chegar e o último a sair, e o que o meu chefe, o meu líder me pedia, eu fazia. Cheguei a trabalhar 20 horas por dia, e assim, eu sempre gostei de trabalhar, né? É divertido, né? Você se diverte. E assim, eu gosto de servir, né? Assim, meus clientes, e resolver o problema deles. Então, isso eu aprendi muito nessas empresas, essa complexidade de obras grandes, né? Eu morei, inclusive, em outro país, trabalhando também. Então, assim, isso que eu trouxe um pouco dessas grandes construtoras para a empresa familiar, a capacidade de a gente aumentar a complexidade. Eu até brinco com meus engenheiros lá. Tem ninguém na zona de conforto, não. Eu dou serviço para ele. Porque nós trabalhamos sob provocação, né? Isso. Você me cutuca que eu ando. Porque se você chegar, baixou, não provoca... Então, muitas vezes o papel do empresário ele é realmente provocar, tirar as pessoas da zona de conforto. Exatamente. E não é só eles. Quando você tira eles, é que você já saiu faz tempo. Você já estava com aquele projeto na cabeça, ele falando, não, bora botar para andar, vamos fazer um estudo, ver a viabilidade disso daí, que também não é nada, né? É só tirou da cabeça do nada, joga a ideia na cabeça. Eu gosto muito de fazer isso. Chego ali, senta em 3, 4 pessoas. Todo mundo tem que se sentir desafiado no seu trabalho, né? É difícil, poxa, eu não vou conseguir fazer, mas vamos lá. Aperta. Quer apoio, quer o quê? Mas quantos funcionários, quer quantas máquinas, quer o quê? A gente vai colocar na sua mão para você fazer. É isso que é interessante, você chegar nesse ponto, né? Você chega num ponto da tua empresa que você tem essa disponibilidade de crescer,
estruturalmente, através de linhas de crédito e outras formas. Muitas vezes o cara, quando ele está ali começando a empresa dele, ele não consegue vislumbrar, porque você está tão preso ao operacional que não vai, não vai. Eu quando eu estou no operacional, a empresa assim dá uma segurada, né? Hoje eu consigo pedir para a equipe lá, dar uma acelerada aí, já deixo minhas ideias plantadas e a hora que vê a coisa já está acontecendo, né? Eles transformam as ideias em realidade. Mas se você deixar para você operar a empresa, ter ideia, e aí quando chegar 6 da tarde em casa, botar aquela coisa no papel para acontecer, realmente fica mais difícil, né? É o que te bloqueia, deixa o cara bloqueado ali. Uma empresa é um mundo, né? Você tem que ter gente boa em cada local, né? Então, assim, financeiro, contador, advogados para auxiliar na parte jurídica, né? RH, compras. Assim, eu provoco todo mundo. Eu sou o cara que vou chegar lá e... Vamos mexer com essas margens aí. Eu provoco assim... como é? Tá me devendo isso, tá me devendo isso. Porque você depende de relatório. Eu dependo muito de que o pessoal seja proativo, né? Então, a empresa precisa andar com uma velocidade muito rápida para a gente atingir essa logística complexa, entendeu? Nada, não pode atrasar. Não pode atrasar. É fantástico. Eu ainda... Um dia eu chego lá de conseguir pensar dessa forma. Eu tento pensar a Arbolab sempre nacional, né? Hoje estamos aqui com um dos produtos da Arbolab, com o Arbocast, aqui em outro estado. É o primeiro em outro estado. Mas você é muito melhor do que eu em marketing. Então, eu admiro muito. Eu sou muito travado, assim, muito de... mas... É muito legal a gente estar aqui participando, trocando ideias. E mostrando a cara da empresa. Eu vejo assim, você fala bem, se comunica bem pra caramba, tem os dados na mão ali. E, às vezes, a empresa ela precisa botar ali o dono, colocar a cara dela, da forma que você faz. Né? E hoje a forma de você fazer isso nacionalmente, internacionalmente, a gente tem esse recurso aí da internet, abriu as fronteiras para a gente, né? É uma área aí muito interessante que eu acho que... E esse é o podcast, eu acho muito importante, não só para a comunidade dos arboristas, mas também para as prefeituras, né? Para quem... Os universitários. Então, assim... Eu acho que a gente está no início, né? A gente está gerando aqui um benefício. Gerando um mercado também. Eu falo para o pessoal que está entrando, eu falei, quem está entrando ainda está bebendo água limpa ainda, porque está muito fresco todo o mercado. É importante falar que a gente está tentando, né, um projeto de lei dentro do Congresso para criar o Plano Nacional de Arborização Urbana, que vai definir, por exemplo, o que é um arborista, né? Até hoje, por exemplo, meus funcionários podadores, eu não consigo fichar eles, ou seja, contratar eles como podadores dentro da CLT, porque nem existe esse profissional ainda no Brasil, né? Então, operador de motosserra, operador de motosserra, né? Jardineiro. Mas, assim, a gente precisa, ou seja, né, a gente tem a sensorista que levanta o elevador para cima e para baixo, mas a gente não tem um podador. Né? Uma profissão muito mais importante, muito mais complexa. E volume, a gente fala de profissão que já praticamente não existe mais, porque o mundo modernizou, ficou tecnológico. Agora o cara ali na ponta do cestinho ali, né? Esse vai um bom tempo ainda. Então é isso, veja, a gente está com essa lei, eu acho que vai dar uma base legal muito boa para o nosso trabalho. Um trabalho aí que quem está na frente é o Daniel Caícha, eu gosto muito de citar ele, porque ele é uma pessoa muito, muito importante aí para o nosso trabalho. E eu acho que, assim, a gente está bem colocado, a gente está bem, assim, a gente vai virar uma referência muito legal dentro da arborização urbana.
Já é, né? Pô, tá entre os 10 maiores empresas do Brasil de conservação de área verde. Quando a gente fala conservação de área verde, para a galera ter uma noção, é toda a área verde, né? E hoje a sua especialidade é árvore. Desde o plantio, manejo, supressão, até a destoca e vira Eu só não tenho viveiro ainda, mas viveiro. Já eu vou ter. Aí sim, aí vai dar umas mudas boas, hein? Vai dar umas mudas boas. Ô Pedro, eu queria para a gente deixar aqui uma lembrança assim, para o pessoal sobre essa montagem do preço, né? A composição do preço. Já que o preço depende, né? O preço depende do mercado. A gente até estava conversando sobre o pessoal acompanhar a estratégia de preço do concorrente. Para não fazer isso, que você nunca sabe o que tem na cabeça do teu concorrente. Você não sabe se ele está fazendo bem feito. Ou pode ser uma estratégia dele de expansão. O cara baixou o preço para expandir e você indo atrás dele querendo ter lucro. E ele tem caixa para queimar e você não tem. Mas para quem está lá, vai um trabalho simples e ele quer compor o preço dele, o que ele precisa ter no mínimo ali para ele compor um preço? É da cabeça que tira o preço? Ou é do papel? Ou uma planilha? Tem que ter umas referências? Eu gosto muito de planilhas de Excel, né? Uhum. E aí você primeiro precisa fazer uma lista de insumos. O que é que você precisa para fazer o seu trabalho? E os insumos se dividem em 3: equipamentos, mão de obra e insumos gerais, digo, combustível, né? Compráveis, vamos dizer assim. Vamos dizer, materiais, né? Uhum. Esses são os 3 elementos do custo direto. Não tem outro. Do direto, né? Do direto. Quando a gente fala da empresa pequena, o indireto ele é mais fácil, né? Escritório, imposto. Não sei. Porque, veja, se você é o dono da empresa, você tira um Prolabore e você faz uma árvore só por mês, todo o seu Prolabore aquela árvore vai entrar dentro daquele custo da poda. Então, é muito maior o seu por ser menor do que o meu por ser maior. Fantástico raciocínio. Então, assim, muitas vezes, assim, quando o cara é menor, acaba que o preço dele é mais alto, né? Então, você tem que lembrar todos os fatores, porque... E elencar tudo ali. E se ele é pequeno, ele vai ter que lembrar que ele vai ter que trabalhar mais ainda na produção. O legal é que quando você começa a fazer isso e vai lá na árvore, quando você pega alguma coisa e diz, não coloquei isso na planilha. Uhum. E aí você vai lembrando e você vai melhorando, você vai atualizando, você vai melhorando cada vez mais o seu banco de dados. Então é isso que é legal. O cara orçamentista que vai para o campo e vai executar o serviço, ele se retroalimenta ali. Ele vai ver no resultado lá os coeficientes de produtividade também. Eu faço 15 podas de médio porte por dia. Mas não estou conseguindo mais essa média. Então vamos baixar um pouco, vamos manter a nossa margem de segurança para participar de uma licitação, para compor um preço, para dar um orçamento para um cliente. Então, assim, você mesmo, o seu trabalho, se você se organizar nas planilhas, e aí depois eu te passo alguns exemplos de planilhas, legal. Se quiser para passar para todo mundo. Eu passo para o pessoal. Que aí eu tenho um banco de dados muito bom, mas eu digo, é meu banco de dados, não quer dizer que vai ser exatamente o seu. Esse é o problema, o cara quer uma receita do bolo, né? Não é. Você passar isso, como se faz as planilhas, como se faz uma composição e você tentar criar a sua em paralelo, né? Então, eu já dei um curso, inclusive, dentro da SBAL, sobre precificação. Também fui convidado lá acho que foi em Blumenau, em Santa Catarina. Também dei um curso lá. Então, assim, eu passo para o pessoal essas referências, mas é uma pura, simples referência. Se você não for a sua, não tem validade nenhuma aquilo dali. Né? Mas sabe, esse que é o simples, às vezes, para você, para quem está hoje precificando o trabalho dele, é muita coisa que eu encontro o pessoal, tem um fluxo ali de alunos e de gente passando por mim muito grande. E aí, aquele velho negócio, né, do óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para a gente de pegar uma planilha e colocar lá a diária do podador, diária do ajudante, alimentação, deslocamento, custo da motosserra, custo da corrente, custo do combustível, custo do descarte, custo com
vamos lá, que seja de custo envolvido ali, né? Aí você mostra isso e o cara fala, rapaz, você sabe que eu não fazia assim? Eu chegava lá, via uma poda, aí eu sentia no coração de cobrar 200, 300 reais, aí eu cobrava. E quem faz dessa forma é 95% das pessoas fazem precificação dessa forma. Com o coração. Com o coração. E com o coração não dá. Porque digo, o banco não recebe amor. Eu leio, eu olho as composições dos meus concorrentes nos processos licitatórios, eu vejo de todo mundo. E a maioria não sabe fazer uma boa composição. Você vê que é copiado. E eu já eliminei muitas concorrentes dentro de processos licitatórios, porque é raro as composições. Uhum. Então, você fazer uma composição de preço é uma hora... Você pode... Se o cara não fizer certo, você pode eliminar ele num processo licitatório. Então, a vantagem, uma grande vantagem nossa em processo licitatório é porque eu estou lá e eu fiz tudo. Não delego isso. É teu, esse é teu, esse você é não meu, abre mão. Esse é meu. E no caso do serviço privado, quem vai te eliminar é o mercado, que você não vai aguentar ficar ali por muito tempo. Exato. Ou vai levar um prejuízo se fizer precificar para baixo, ou seu preço vai estar muito alto. E não vai fechar contrato. Aí vai começar a reclamar que a taxa de fechamento está baixa. Exatamente. É complexo. Só sei que nada sei. É isso? Ô Pedro, e quem quiser falar com você lá na Engemaia para contratar esse projeto ou para a prefeitura, essa consultoria, como que faz lá? No e-mail, no telefone? Como que é o melhor site? Eu acho que tem um Instagram, né? @engemaia_arborear, que são 2 CNPJ que a gente tem. A gente criou um Instagram próprio. Uhum. Eu te passo meu contato de telefone. E-mail é pedro@engemaia.eng.br. Tá. ENG de engenharia.br. E vocês têm site também? Ou não? Site? No momento não. Tá. Mas assim, tem canal, YouTube, né? Entrar lá, botar Engemaia no YouTube, vai achar nossos vídeos. Pode botar o pessoal lá nos pode comentários. entrar em contato com vocês lá para precisa lá uma prefeitura, ou seja, onde for no Brasil. O que precisar, o que eu puder ajudar. pedro@engemaia.eng.br. Fantástico, Pedrão. Foi bate-papo. E eu trouxe aqui para você uma lembrança, um boné da Husqvarna. Esse aqui eu garanto para você que ninguém tem mais, só eu que tenho. E como que é Insider, obrigado, né? O Renan, que a galera tem o patrocínio aí. O Insider, aí, essa aqui é melhor, hein? Essa aqui é a camiseta da Herbolab, já com um logo novo, né? Que esse logo aqui é uma alusão aí a toda a nossa operação. Legal, obrigado. Aqui é um triângulo imperfeito, cheio de curva, como se fosse a árvore. Esse laranja significa todo o nosso ferramental que a gente usa. E aqui, acima de tudo, sempre, na minha opinião, aí, o trabalhador. Então, tem esses 3 pontos aí que a gente... Legal. E aqui essa camisa para você, Pedrão. Pô, muito obrigado. Obrigado aí da visita, o bate-papo foi fantástico. Conhecimento de pós-graduação, de mestrado, doutorado que você compartilhou com a gente e história de vida, né? Eu acho que eu sou eu que mais visitei cidade, se brincar, mais do que você. Com certeza, não tenho dúvida disso, nem dúvida. Então é isso, é por tentativa e erro, né? Que Parabéns. A gente vai encontrando. Parabéns pelo trabalho seu, com os seus profissionais e com toda o trabalho que a Engemaia tem feito aí. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, deixando um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela paciência de acompanhar a gente até o fim, pela audiência. Se inscreva no canal, compartilha, comenta e até a próxima aí que a gente vai se encontrar aqui de novo aí. Um abração. Valeu, Pedrão. Até. Até a próxima, velho. Até a Falou. próxima. Até.